O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do Brasil, mostrou que os preços subiram 0,38% em abril, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O aumento dos preços no mês passado foi puxado principalmente pelos produtos farmacêuticos e alimentos. O grupo de saúde e cuidados pessoais foi o que apresentou a maior alta, de 1,16%, enquanto alimentação e bebidas subiu 0,70%. Apesar da aceleração, o resultado não reflete um cenário ruim a longo prazo. Isso porque as médias dos núcleos da inflação, que descontam choques sazonais sobre os preços, continuou recuando na comparação anual, de acordo com os especialistas. Ao olhar para o histórico, a inflação brasileira voltou a acelerar em relação ao mês anterior. Os preços tinham subido 0,16% em março, mas ainda não chegou ao maior patamar deste ano, que foi em fevereiro. No entanto, esse é o menor percentual para abril desde 2021. No mesmo mês do ano passado, o IPCA havia subido 0,61%. No resultado acumulado, a inflação brasileira medida pelo IPCA vem registrando queda desde setembro do ano passado. De lá para cá, foram 7 meses de boletins com resultados em queda. Com isso, o número caiu de 5,19% para 3,69% no período. Outro indicador importante é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Segundo o IBGE, ele teve alta de 0,38% em abril. Em março, a alta foi de 0,19%. Assim, o INPC acumula alta de 1,95% no ano e de 3,23% nos últimos 12 meses. O indicador é geralmente usado para calcular a inflação para famílias com renda mais baixa. Até por isso é usado como referência para reajustes do salário mínimo. Quem vai tirar nossas dúvidas sobre a inflação é o economista e professor do IMEC, Ricardo Hamoud. Professor, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Record News. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que a gente pode analisar esse resultado na sua visão? A gente ainda mantém, está dentro ali da meta, um pouquinho acima da meta do Banco Central, mas é uma alta. Isso preocupa ou preocupa mais justamente a divisão lá dentro do Banco Central? Olha, duas coisas preocupam. Talvez a visão preocupe mais, né? A gente percebe que a inflação continua caindo, mas ela ainda está longe da meta, né? A meta, lembramos que é 3%. Então, o Banco Central teria que olhar que a inflação lá em 2025 estaria caminhando para 3%. Isso não está acontecendo. Ela está caindo, mas em 2024, 2025, ela ainda indica 3,6%, 3,7%. Então, é perigoso que a inflação fique sempre num patamar um pouco acima da meta. Mas a divisão do Banco Central, ela preocupa mais, seguramente. Professor, é claro que a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e de como isso pode afetar a nossa economia. A gente viu agora, então, uma alta no mês de abril em relação à alimentação, tanto em domicílio quanto fora de casa. Por lá, a gente está vendo as safras serem atingidas. Uma boa parte do arroz, por exemplo, já tinha sido colhido, mas alguns estavam em armazéns, que estavam alagados, não conseguem ser transportados, tem toda essa parte da logística afetada. Agora a gente está falando de uma medida provisória que vai, então, possibilitar a importação do arroz. Inevitavelmente, a gente vai acompanhar uma inflação no preço dos alimentos aí nos próximos meses? Sem dúvida, né? Até porque, por exemplo, o arroz, mesmo importando, vai subir, sem dúvida. Já subiu, né? Até porque são dois movimentos. Uma parte a oferta diminui por causa das enchentes e a demanda aumenta. Ou seja, todo mundo fica com medo que o arroz vai aumentar, que o arroz vai faltar, e as pessoas começam a comprar arroz. Isso pressiona o preço. E o arroz é um produto que tem poucos substitutos, né? Então as pessoas acabam comprando arroz mesmo ele estando mais caro. E aí isso começa a pressionar a inflação. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um aumento de preço dos alimentos. Por isso que a taxa de juros é tão importante, né? A taxa de juros não é que ela não deixa os preços subirem, eles não deixam que os preços que sobem, eles se espalhem pela economia, na verdade. A taxa de juros, ela tenta segurar que os preços não se espalhem por toda a economia, ou seja, os alimentos sobem, mas outros produtos não sobem. Quando a taxa de juros fica muito baixa e a demanda fica muito aquecida, qualquer choque, por exemplo, esse que a gente está tendo agora
no preço dos alimentos ou no arroz, ele se espalha pela economia de modo mais rápido, né? De modo mais fácil. Professor, a gente falou até agora das questões internas. No cenário internacional, algo mudou nesse cenário? Piorou ou melhorou olhando para a gente? Ou os desafios seguem o mesmo? Aquela preocupação com a economia americana, é ano eleitoral, isso acaba deixando os mercados mais nervosos? O que você pode dizer olhando para esse ponto, professor? Olha, lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, ele não olha muito para o ano eleitoral, então ele está mais preocupado mesmo com a inflação. Então o cenário externo continua preocupando, porque os juros nos Estados Unidos vão continuar altos. Então se o Brasil reduzir muito a taxa de juros, as pessoas vão embora, vão colocar dinheiro nos Estados Unidos. Então, tanto que a gente está vendo que o dólar, passou a reportagem anterior, o dólar subiu, né, esse ano 6,20%, né? Então, quer dizer, é uma alta relevante, é muito grande essa alta. E essa alta do dólar pode, a gente chama de efeito pass-through, quando a alta do dólar passa para os preços importados. Então, você sobe o dólar, os produtos que compram importados ou que usam o dólar, eles acabam aumentando também, e isso o consumidor acaba sentindo. E tem a guerra no Oriente Médio, né, os conflitos no Oriente Médio, que continuam preocupando, não mudaram muito, né, nesse período, mas continuam preocupando porque forçam bastante o preço dos combustíveis, que é algo que é muito importante quando a gente fala de inflação. Professor, a inflação de serviços, que é usada aí como termômetro de pressões na demanda, ela vem tendo uma leve queda. Em março, ela teve um aumento de 0,1% e agora de 0,05% em abril. Eu estava vendo um gráfico que ela vem num movimento de desaceleração, pelo menos aí desde a metade de 2022, mas ela continua acima da meta aí na inflação geral, se a gente olhar para 12 meses. É um setor que ainda precisa de muita atenção? Olha, eu acho que quando a gente fala de inflação, a gente fala de todos os setores de forma global, né? Ou seja, agregada. Mas o setor de serviços, né, como você falou, ele vem desacelerando, mas a gente tem que lembrar que em 2022 a inflação estava muito alta, né? A gente veio em 2022, 2021 e 2022, os preços estavam muito altos, a inflação estava muito alta, ela foi em 2021 muito acima da meta, 2022 também. Então a gente tem que trazer a inflação gradualmente, constantemente para a meta, né? A gente precisa voltar à normalidade, uma inflação bem próxima de 3% durante vários anos seguidos. Isso vai fazer com que os empresários, as pessoas que formam preços, elas tenham maior previsibilidade e elas começam a reajustar os preços de forma mais coordenada, né? É isso. Então, se todo mundo sabe que a inflação vai subir 3% e a inflação vem subindo 3%, aí vem se mantendo 3% por 3, 4 anos, isso dá uma previsibilidade maior e qualquer choque exógeno não se espalha. Choque exógeno, quando a gente diz, alguma coisa que a gente não consegue controlar, como uma guerra, como os juros no Banco Central americano. Então, quando tem esse choque, a inflação não se espalha. Então, a gente tem que olhar tanto para os serviços como para outros setores, né, como alimentos, como farmácia, o setor farmacêutico, mas a gente tem que se preocupar com a inflação como um todo e a gente focar nesses 3%, que é para a gente ter que manter essa inflação por 3, 4 anos. E a gente pode perceber que vai acontecer uma melhora muito grande até nos juros, né? Se a gente conseguir manter uma inflação baixa por bastante tempo, os juros podem cair com mais facilidade, sem tanta preocupação. Tá certo. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite, um ótimo final de semana.